Olá, meu querido irmão. Estamos chegando ao terceiro dia do nosso estudo sobre a palavra de Deus. Bom, hoje eu quero falar para você que a Bíblia ela é inspirada. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirada por Deus. Muitas vezes as pessoas falam, mas papel aceita qualquer coisa. Mas nós temos uma diferença entre os livros que as pessoas escrevem e a palavra de Deus. A Bíblia é um livro que foi escrito por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Ou seja, apesar de ser fruto da mão ou das mãos de alguns homens, essas mãos não escreveram simplesmente o que eles queriam. Elas escreveram o que Deus ordenou aos seus servos. O apóstolo Paulo não, vou escrever algumas coisas aqui para o pessoal. Não. João, eu vou escrever algum... Não foi dessa forma. Eles escreveram aquilo que Deus ordenou ou que Deus colocou nas suas vidas, nas suas mentes, para que eles escrevessem. Vejam só o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é isso. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós falamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, queremos dizer que ela é autoridade para as nossas vidas. Ela é a nossa única regra de fé e prática, ou seja, ela é a regra daquilo que cremos e daquilo que praticamos, como eu já falei anteriormente. Todos os livros da Bíblia, eles são inspirados por Deus. Todos. Não é somente o Novo Testamento que é inspirado. O Antigo Testamento também é inspirado por Deus. Não somente Gênesis ou Salmos, mas Provérbios, Cantares, Malaquias, Apocalipse. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. Quando nós falamos sobre a inspiração, nós devemos também tomar cuidado com alguns conceitos errados sobre inspiração. É muito comum serem utilizados termos nos sentidos errados, quando se trata das coisas relacionadas à teologia dentro das igrejas. Um termo que é utilizado errado é o termo inspiração. Da mesma forma, que a gente tem várias palavras que são utilizadas, nós também temos várias palavras dentro da teologia, dentro da doutrina, que precisam ser utilizadas corretamente. Muitas vezes ouvimos em orações as pessoas dizerem que o pregador fale inspirado por Deus. Bom, essa ideia de que o pregador fala inspirado, ela não é correta. Tá? Da mesma forma que não há mais revelações, hoje nós não falamos inspirados por Deus. Se ainda nós falássemos inspirados por Deus, nossa palavra teria autoridade igual à da Bíblia. Se o pastor ao pregar, ele falasse inspirado por Deus, a palavra do pastor, aquilo que o pastor estava pregando no sermão, ela tem o mesmo valor da Bíblia. Mas não. A Bíblia ela está infinitamente acima da palavra do pastor, de qualquer pastor. Seja esse pastor o melhor pastor que possa existir na face da terra, o maior pregador, o homem com maior conhecimento, ele não fala inspirado por Deus. Da mesma forma que não há mais revelações, hoje também nós não falamos inspirados por Deus. Tá certo? Nós já vimos que somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, somente a Bíblia é a nossa diretriz, a nossa autoridade com relação àquilo que Deus quer que nós pratiquemos, aquilo que Deus quer que nós creiamos. Somente a Bíblia. Quando se fala que a Bíblia é inspirada por Deus, estamos dizendo que quem escreveu essa Bíblia foram homens, mas que estes homens foram usados pelo Espírito Santo do Senhor para transmitir a vontade de Deus a nós. Moisés, Paulo, Davi, Salomão, Pedro e tantos os demais homens que Deus usou para escrever a Bíblia não escreveram seus pensamentos ou o que eles achavam que era certo. O que eles escreveram veio diretamente de Deus
através do Espírito Santo. E por isso, ela é a autoridade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é a autoridade de Deus para nós porque ela veio direto de Deus e não de algum homem. Não de um homem que, vou inventar algumas coisas que vou falar. Não. A Bíblia ela é a autoridade de Deus para as nossas vidas porque ela é inspirada. Porém, os homens que Deus usou não foram simplesmente copistas da Bíblia. Eles não simplesmente copiaram. Não. Esse é um conceito, por exemplo, dos espíritas, né? Quando eles entram em transe e eles vão copiar alguma coisa, uma psicografia. Deus não age dessa forma. Deus ele inspirou os homens para que eles, dentro das suas limitações e dentro da sua cultura, escrevessem aquilo que queria passar para todos nós. Por isso nós temos diferença nos escritos de Paulo e Pedro, de Mateus e João, de Moisés e de Davi, de Isaías e do escritor de Josué, e etc. Então, Deus ele usa esses homens com as suas limitações, com a sua cultura, com os seus conhecimentos. Tá certo? A Bíblia ela é inspirada por Deus e ela tem autoridade máxima sobre as nossas vidas. Mesmo que um pregador pregue com toda a sabedoria que Deus lhe dá, que esse pregador seja tão bom, esse pregador não é inspirado por Deus. O pregador nunca será inspirado por Deus. Então, meu querido, que você entenda que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Sendo essa Bíblia inspirada por Deus, ela é autoridade sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe seu coração.